Trap acabou de chegar na Netflix. Fica aqui no vídeo que a gente vai comentar tudo sobre essa investigação criminal. Se você ainda não assistiu, fica tranquilo e clica aqui no card que tem um vídeo meu sem spoiler pra você assistir tranquilo. Já se você já assistiu, fica aqui que a gente vai comentar todos os detalhes dessa série. E dessa vez o Andrew vai pro norte para mais uma investigação, só que essa tem um peso ali para ele, porque o Ivar morreu. Ele que foi investigado pelo Andrew no passado. O Andrew achava que o Ivar era o responsável pelo sumiço da namorada dele, a Alina, e ele não se conformou com isso, inclusive se excedeu e usou de agressividade. E por conta disso, o Andrew foi punido há anos atrás. Então vocês imaginem que é um peso ali que ele carrega. Inclusive, gente, eu tenho um pouco de pena ali do Andrew, porque desde a primeira temporada de Trapped, ele já era bem triste, já sofria bastante. Lá ele tinha essa questão de passar por um divórcio e toda temporada ele sofre bastante. Para quem não sabe, essa série é sequência de Trapped. Então, por isso, elas estão relacionadas, têm os mesmos personagens. Se você quer entender um pouco mais disso, gente, vai lá no card e vai ver meu outro vídeo, que eu faço um mini resumão para vocês do que aconteceu nas duas primeiras temporadas, porque essa aqui é como se fosse aí a terceira temporada. Mas não há necessidade para quem não quer e deseja aí só ver essa série mesmo. As outras são mais para complementar e para você entender melhor a história dos personagens. E o Andrew, ele sempre ficou triste, passou por um divórcio, perdeu meio que as filhas que foram morar com a mãe. Então, ele vive tristinho ali. Eu até fiquei meio feliz por ele nessa temporada, que ele meio que arrumou uma crush ali, começou a ficar ali com a Sônia. Isso foi interessante porque a gente não vê ele muito sorrindo, ele tá sempre amargurado, sempre triste. Então ela representa uma certa esperança, mas aí vem aquele final super polêmico. Calma que a gente vai comentar sobre isso. E ele vem, né, vai pro norte para essa investigação. E aí, gente, o Ivar, ele é aquela pessoa super polêmica porque ele está envolvido com dois grupos aí bem sinistros. O primeiro é uma seita religiosa que tinha tudo para ter envolvimento com isso, coisas místicas, estranhas, mas na verdade, no final das contas, eles colocam esse elemento ali só para deixar um pouco confuso e mais interessante, mas eles nem são significativos no final das contas. E aliás, essa série, ela é muito marcada por isso, né? Em todas as temporadas, eles colocam muitos elementos, o que às vezes pode tornar a série até um pouco confusa, mas é para que não fique óbvia a solução dos casos. Então eles sempre colocam muitos elementos que no fim não tem nada a ver ali com a solução, ou então são casos completamente diferentes, enfim, sempre eles colocam uma série de elementos e aqui não é diferente. Tem essa seita religiosa que parece ser super importante para o caso, mas no final das contas nem é tão relevante assim. E o Ivar também está relacionado com traficantes, isso porque os amigos dele de muito tempo, eles estão envolvidos aí com tráfico, então ele está envolvido com dois grupos bem polêmicos. E a gente descobre que o Ivar, depois de perder a Alina, perdeu a cabeça, começou a usar substâncias ilícitas e depois ele entrou para essa seita. E inclusive essa seita, os traficantes são meio inimigozinhos, então fica rolando meio que uma treta ao longo dos episódios. Mas no fim das contas, para quem não entendeu nada do que aconteceu, esses dois grupos nem foram tão relevantes assim na morte do próprio Ivar, porque o que aconteceu era ligado ao caso lá do passado da Alina, realmente o que o Andrew investigou lá há 8 anos atrás, como ele menciona. O que aconteceu foi que o Ivar descobriu que a namorada dele, a Alina, teve um caso com o pai dele. Então ele mata a Alina e por isso ela fica desaparecida, só que ele sai impune dessa situação. E é então que o grande amigo dele, o Bergo, que é irmão da Alina, descobre desse caso e vai lá contar pra ele. Afinal de contas, ele fica irado com essa situação toda e ele percebe que o Ivar já sabia de tudo isso e que matou a irmã dele. Então o Bergo vai lá e mata o Ivar. Foi isso que aconteceu. Só que essa história toda, até chegar nesse ponto, acontece muitas coisas, né? Porque a polícia investiga a seita, investiga os traficantes, inclusive essa questão dos traficantes, eles começam a investigar as operações, no final das contas eles conseguem ali prender o chefão ali do tráfico, fazer uma apreensão das mercadorias, então acaba até sendo vantajosa para a polícia essa operação. Só que o Andrew, ele não tinha permissão para estar nessa investigação. De princípio ele consegue uma autorização, uma permissão, só que depois acaba essa questão do tráfico, quando eles conseguem prender lá o chefe dos traficantes e tudo mais, e aí ele não tem mais essa autorização
para se envolver nesse caso. E mesmo assim ele vai lá para o norte e continua investigando, porque ele sabe que ainda não solucionaram a morte do Ivar e ele quer solucionar, então ele vai para lá e continua. E o que acontece é que quando eles descobrem que o Bergo foi o responsável, ele perde a cabeça com essa situação, faz uma refém e isso obriga o André a reagir e aí ele dispara contra o Bergo, né, gerando mais uma fatalidade. E por conta disso ele passa por um julgamento, porque ele não tinha permissão para estar atuando como policial naquele momento, então ele não podia estar armado. E aí ele responde por isso e eu já confesso pra vocês que eu achei uma sacanagem com ele, porque antes de morrer o Bergo realmente conta essa história toda e aí eles percebem que o André sempre esteve certo, o Ivar realmente matou a Alina, então desde o passado ele estava certo quando ele insistiu tanto nesse caso. Então eles solucionam o caso do passado que ele não conseguiu e percebem que ele tinha razão quando ele insistiu nisso. Eles também solucionam esse novo caso, já que fica claro o que aconteceu para a morte do Ivar, a relação com o Bergo e tudo mais, e ele age aí em legítima defesa de terceiro, né, para poder salvar ali a garota que estava sendo feita de refém. Ele dispara matando o Bergo, mas mesmo assim eles não querem saber e ele é punido porque ele não tinha autorização para estar naquele local atuando como policial, para estar armado, e tinha outros policiais com ele, como a juíza fala, que poderiam ter agido naquele momento. Então eu achei muita sacanagem, porque nessa temporada deu uma certa esperança de recomeço quando ele fica ali com a Sônia, então dá uma esperança que ele comece a namorar, reerga a vida dele, ele volta a falar com a mãe dele, o sogro dele também sai da prisão, então ele volta a ter uma boa relação com o sogro. Parece que as coisas estão começando a andar quando ele sofre essa punição, gente. Parecia ali que finalmente ele ia receber um certo reconhecimento, já que todo mundo julgou ele no passado por insistir tanto que o Ivar era o culpado e eles não conseguiram provar, mas na verdade não, ele não recebe um reconhecimento sobre isso, né? Só mesmo ali dos policiais que estavam com ele, mas ele não recebe um reconhecimento sobre isso do passado. Continuam considerando que ele errou, já que ele abusou da força no passado, porque ele perdeu a cabeça com isso, e punem ele novamente, porque dessa vez ele mata uma pessoa e eles consideram ali que foi homicídio culposo. E aí, por conta disso, ele sofre a punição e condenação a 2 anos. Eu achei muito triste isso. Quem acompanhou as outras temporadas sabe que ele sempre tentou ser super correto, inclusive ele que denunciou o sogro dele quando ele confessou ter praticado um homicídio. Ele poderia ter ocultado isso e ele não fez, então ele sempre foi muito focado ali no trabalho dele. E dessa vez ele é punido por conta disso. Tudo bem que regras são regras, né? Então a gente tem que entender. Mas eu achei uma sacanagem acabar desse jeito. Ele sofrendo uma punição ali por ter tentado fazer o trabalho dele da melhor forma. Tudo bem que tem uma coisinha dentro dele com o passado que ficou mal resolvido, mas eu achei muita sacanagem. Eu preferia que as coisas tivessem acabado bem pra ele e que ele tivesse conseguido o recomeço. De certa forma ele conseguiu, voltou a falar com a mãe, está começando o relacionamento, pelo menos pareceu ali que os dois estão dispostos a ficar juntos. Mas, gente, são 2 anos, né, de punição, então eu achei, sim, muita sacanagem. O caso em si, como eu disse, eles colocam muitos elementos para que fique mais interessante, essa questão de seita, essa questão de traficantes, mas não era nada demais no fim das contas, era tudo lá relacionado ao caso do passado mesmo, uma treta ali por conta dessa traição da Alina com o pai dele, então no final das contas não era nada demais e parecia que a resolução disso ia trazer algum benefício para o André, mas no final das contas ele acabou sendo punido mais uma vez e dessa vez muito pior, por ter agido ali no momento em que ele não poderia agir. E um outro ponto interessante também foi que com o retorno do Henry, ele reencontra a Henrica, que desde a primeira temporada resolve todos os casos com ele, e a gente vê que ela tá muito mais feliz aqui nessa temporada, retomou o casamento dela, ela tem agora ali um garoto, como se fosse o filho dela, criando ele, então ela parece bem mais feliz, e eu gosto muito de ver os dois juntos, trabalhando juntos. Foi bom revê-los aqui nessa temporada, mas como eu disse, no final das contas, né, não acaba nada bem pro André. Deixa pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa temporada, gostaram, esperaram mais, também ficaram chateados com esse final, ou acham que realmente foi o correto, porque ele agiu ali no momento que ele não poderia agir. Deixa tudo aí pra eu saber. Não se esqueçam, gente, de se inscreverem aí no canal e ativarem as notificações, sempre tem novidade por aqui. Como eu disse, inclusive já fiz vídeo dessa série por aqui, tem muita coisa no canal, indicação de séries de investigação criminal, inclusive vou deixar linkado
linkado aqui no card pra vocês também, então tem muita coisa por aqui. Curta esse vídeo se você gostou da série ou até mesmo se esse vídeo te ajudou a entender melhor toda a história. Então é isso, galera. Tchauzinho!